Oi! Vou mostrar coisinhas que tem nesta bolsinha e mostrar para vocês como eu resolvi várias coisas durante a noite não, antes de dormir. Eu estava com um machucadinho, sabe quando a gente dá aquela cutucada assim com o alicatinho e machucou? Daí eu fui passando a pomadinha Correct X e esta necessairezinha aqui eu tenho aqui na minha cabeceira. Você está aqui na minha cabeceira, os meus livros estão aqui. E eu tenho essa bolsinha com vários óleos. E aí eu vou mostrar pra vocês 2 olhinhos que eu passei e que tirou na hora. Tava bem inchado, bem vermelho. E eu fiz assim, vim dormir, já tinha feito o meu skincare, já tinha usado o meu DDR, a minha Copaíba, já tinha passado a pomadinha Correct X, mas tava me incomodando. E aí o que eu fiz? Peguei o rolão de orégano, que ele é um bactericida muito potente, e passei assim, ó, só que o machucadinho tá aqui, certo? Eu não passei em cima do machucado. Passei assim. Daí eu peguei a Copaíba e não passei em cima do orégano para não contaminar um olhinho com o outro. Passei assim. E como eles têm óleo carreador, ele vai se misturar e vai envolver a minha unha. E daí foi até gostoso, sabe quando dá aquele ardido gostoso, aquela latejadinha boa? E aí parou de doer, não tá mais incomodando. E eu vou fazer isso mais algumas vezes e eu tenho certeza que à noite não vou ter mais nada. E por que eu estou falando isso pra você? Primeiro, para te ensinar a versatilidade dos óleos essenciais. Segundo, para dizer para você, imagina se você só sabe isso e você não tem os óleos com você. É claro que você não precisa ter assim o rolãozinho, mas eu já ensinei você, tem o nosso curso de aromaterapia, onde eu ensino você a fazer o seu rolãozinho. Então, esses aqui, gente, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu tenho rolãozinho assim quando foi promoção, quando teve BOGO, que daí eu ganho. Senão eu faço meu rolon. Eu pego um rolon de 10 ml, que aqui equivale a 200 gotas mais ou menos. Se eu quiser um rolon forte, eu uso 10% de óleo essencial, que seriam 20 gotas. Se eu quiser um rolon médio, eu uso menos gotas. E se eu quiser um rolon muito fraco, eu uso 1% de óleo essencial, que seriam 2 gotas só, ok? Então, você pode fazer o seu rolon tendo o seu óleo essencial da garrafinha. O que é óleo essencial da garrafinha? Este é o óleo essencial da garrafinha. E aqui é o rolãozinho, certo? E outra coisa que eu usei ontem também. Vou mostrar várias coisas que eu tenho aqui na minha bolsinha. Tem o meu Citrus Bloom, que eu adoro passar nas solas dos pés. Tem, óbvio, o meu Claricalme, que eu tenho usado muito pela questão de climatério. Climatério, gente, é uma fase de 25 anos que as mulheres passam. E eu vou te falar que se você tiver crianças pequenas que já menstruaram, né, passou da menarca, use esse olhinho porque ela vai ter uma vida hormonal mais saudável e, consequentemente, um climatério mais saudável também. Então, eu uso bastante o meu Claricalme. O que mais tem aqui? Lavanda, se algum dia eu quero caprichar mais no meu sono. Vetiver, que acalma muito e aprofunda o sono. O olíbano, que é o frankincense, que se você não sabe, quando a gente passa assim, ó, na linha do meio da cabeça, aqui nas têmporas, ele é altamente... O olíbano, por si só, que é uma resina, ele é um anti-inflamatório natural. E ele ajuda demais a relaxar. E a gente tem muitos casos de pessoas com questões cerebrais que são altamente beneficiadas com o olíbano. Eu tenho um relato lindo de uma moça que, inclusive, ela é enfermeira e a mãe dela está com demência. E ela falou que do pai dela estar passando todos os dias o olíbano. Um dia ela chegou na casa dela, a mãe dela, que não estava reconhecendo mais ela, a reconheceu. O que mais nós temos aqui? Isso é só aqui na minha cabeceira. Essa aqui é uma misturinha que eu fiz de camomila romana, só que eu peguei o vidrinho que acabou. Lembra que eu ensino vocês? Nunca jogue um vidrinho fora. Peguei o vidrinho que acabou.
tem essa tampa roller aqui, tá vendo? E eu fiz uma misturinha que eu coloquei camomila romana, coloquei olhinhos que ajudam para a questão também do climatério e da menopausa. E daí fica um rolão pronto de 5 ml. Aqui é a nossa linha da Calma, se você não sabe. E eu gosto de aplicar aqui. O que mais nós temos? Essa bolsinha aqui, eu sempre levo quando eu vou viajar. Temos o Hope, eu adoro o Hope. O Hope, se você não sabe, é uma mistura de óleos essenciais que dá ritmo para o nosso coração. Então, passe aqui em cima do seu coração, que vai ser muito bom. Ele é altamente calmante. E eu adoro o Hope porque a renda da venda desse óleo aqui, desse rolãozinho, é revertido para projetos sociais. Tem esse aqui que tem o Hope, mas eu pus nessa capinha porque eu sei que tem outra misturinha e eu vou anotando tudo. Tem etiquetinha aqui com a data, mas nós temos mais. Tem aqui o Zengest, que eu deixo como eu levo para viajar. Se eu tô enjoada, mareada, eu aplico o Zengest aqui assim embaixo do nariz, no bigodinho, e ele tira aquele enjoo de movimento, ou se comer alguma coisa que não caiu muito bem, eu aplico em volta do umbigo, que ajuda muito. Tem o meu Purify, que eu adoro deixar aqui, que às vezes se você fez algum machucadinho na unha também é bom, e ele é muito legal também para tratar frieira, se você tá com alguma coisinha de micose, que ele ajuda muito. Tem aqui o rolãozinho do Pest Tense, que além de ajudar para acalmar e aliviar dores, incômodos, ele ajuda muito para a questão de calorão da menopausa. Então, se você tiver, você vem aqui atrás do seu pescoço e passa aqui bem no meio da coluna, que ajuda muito. E ele ajuda também a fazer desintoxicação do fígado. Você pode passar em cima da região do fígado. E daí, dos rolãozinhos prontos, nós temos rosa. Rosa, gente, é um dos óleos essenciais de maior frequência. Então, quando a gente passa esse óleo essencial, eu adoro passar rosa aqui na testa. Além de fazer super bem para a pele, para a saúde da pele. Ele é um óleo que ele eleva a nossa frequência. E outro dia eu vi uma moça falando que o menino dela faz parte do transtorno do espectro autista, e ele tinha uma questão que era muito fácil, ele tinha muito problema que ele desmaiava, e ela falou que ela cuida dele agora, quando ela vê que ele vai ter esse desmaio, ela aplica rosa assim na testa e atrás do pescoço, e ele não teve mais esse problema. Graças a toda a química da rosa, a gente precisa de 1 tonelada de pétalas de rosa para ter 1 litro de óleo de rosa, então ele é muito potente mesmo. E aí, o que mais nós temos aqui? O batonzinho, que sou eu quem faço nesse aqui. Eu fiz sem corzinha nenhuma, somente para hidratar. E esses aqui são os rolãozinhos que a gente pode fazer. Esse é um rolãozinho de 5 ml. Se tem 5 ml, significa que aqui tem um total de 100 gotas. Se você quiser um rolão forte, você coloca 10% de óleo essencial, que é equivalente a 10 gotas de óleo essencial, completa com óleo vegetal. Se eu quiser um rolão médio, eu ponho 5%. Então, se aqui eu tenho 100 gotas, eu ponho 5 gotas do óleo essencial e completo com esse transparente, que é o óleo vegetal, tá vendo? E se eu quiser fraco para idoso, para bebê, 1%. Significa que nesse vidrinho eu ponho uma gotinha do óleo essencial completo com óleo vegetal, está pronto. Todos, ó, ou eu ponho a etiquetinha do nome, o Basil é muito bom. Esse aqui é um rolãozinho de mirra, mirra é muito legal para garganta. Esse aqui eu fiz uma misturinha que eu pus Passion, Forgive e Zendocrine, sempre anotando. E aqui eu tinha outros óleos também que eu acabei colocando na minha mochila, que eu gosto de ter também o olhinho do Citrus Bloom, e eu gosto de ter também melaleuca, que eu acho bem interessante. Então, eu vim mostrar para vocês, e eu aprendi uma frase, que eu gosto dela para muitas coisas. Essa frase fala assim: é melhor você ter e não precisar, do que precisar e não ter. Às vezes, não é todo dia que eu uso a rosa, mas eu tenho ela aqui, porque quando eu precisar, ela já está aqui. Eu tenho orégano, eu não uso orégano todo dia, mas eu tenho ele aqui.
Quando eu precisar, ele já está aqui. Porque imagina você tem qualquer coisa, o orégano também eu gosto de deixar na cabeceira, agora que tá mais frio, a garganta tá querendo pegar, eu aplico o orégano, aplico o copaíba e ajuda muito. Daí não adianta você saber tudo isso, eu sei que o orégano serve para isso, mas você não tem orégano até você fazer o pedido. Se você não morar na minha cidade, que daí tem a facilidade de muitas vezes eu ter o óleo em estoque, que você pode pegar o óleo aqui, mas você vai ter que fazer o pedido, esperar chegar. Hoje chegou um pedido que eu fiz para uma pessoa e demorou aí mais de uma semana. Então, se você tem a farmacinha básica, todo mundo deveria ter. E esses aqui eu fui colecionando conforme foram surgindo promoções. Então, você quer saber sempre das promoções, quer comprar os seus óleos essenciais com desconto direto da fábrica, ter a minha assistência, ter o meu curso de aromaterapia, onde você aprende a fazer os roll-ons, aprende o básico bem feito dos óleos, você me chama e nós vamos conversar. Quer aprender mais sobre aromaterapia? Temos inúmeros cursos, vou colocar alguns aqui no link de descrição, mas se você quiser saber, é só você me chamar que eu passo para você. Nossa missão, a minha missão como naturopata integrativa é inspirar mais pessoas para que elas entendam que saúde é construção e que nós podemos usar a natureza a nosso favor. Fitoterapia, uso das ervas, óleo essencial faz parte da fitoterapia, a alimentação saudável, a comida de verdade, moduladores frequenciais, porque nós somos feitos de frequência, nós dando uma informação coerente, a gente vibra numa frequência melhor e leva o nosso corpo a um estado de homeostasia, que é o seu corpo estar querendo e te levando a um estado de equilíbrio. Fez sentido para você? Me chama que eu quero você junto comigo nesta jornada de saúde natural. Eu sou a Gi, do Espaço Energia Vital. Daqui eu invoco para você bênçãos de paz, amor, saúde e abundância. Abundância de saúde, abundância de dias bem vividos, abundância de noites bem dormidas, abundância de uma boa digestão, abundância do seu intestino funcionando bem, porque você daí tendo tudo isso, muito provavelmente você vai ser uma pessoa que vai ter autonomia. Autonomia é você fazer xixi, sentar no vaso, levantar do vaso sem ter dor, você tá com a cabecinha boa, você poder curtir a vida, porque a vida é linda, a vida é muito justa e ela dá pra gente aquilo que a gente dá pra ela. E quando a gente cuida bem da nossa vida, a vida retribui, nos dando saúde, equilíbrio e vitalidade. Eu agi do Espaço Energia Vital, agora me despeço. E para você, neste dia de frio, cobre o pescocinho, cuida da cabecinha, eu digo tchau!